todas, sejam todos bem-vindos a essa casa de amor. Nós queremos dar alguns avisos antes de iniciar a nossa palestra. Quero convidá-los para o 10º aniversário do Centro Espírita Irmã Sheila. Vai acontecer no próximo sábado, no Memorial. Perdido Resende, que ele pulou de nome. Depois da Cremosa lá do Barreiro Mangabeira. Também lembrar que todos os sábados temos palestra e atenção a partir das 15h30. Temos também Evangelho Terapia, também às segundas-feiras, a partir das 19h. Vou fazer aqui uma leitura do livro Minutos de Sabedoria do Luiz Pastorino, capítulo 137. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então aprenda a criar o paraíso de alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo do seu coração, bom e generoso. Então, com essas palavras, eu peço que vocês, assim que desejar, fechem os olhos, imagine o rosto sereno de Jesus. Vamos agradecer por estarmos aqui neste momento. Um momento de alegria, de buscar auxílio, consolo nos nossos corações. Agradecer pelo dia de hoje, pela saúde, pelo dom da vida. E pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe, que abençoe nossa irmã Tamires com suas palavras, que essas suas palavras possam tocar nossos corações, enchê-los de luz e de brandura, que essa brandura possa contagiar todos nós e os nossos amigos, as pessoas que convivem com a gente. Mestre Jesus, nos abençoa durante toda essa semana que antecede o aniversário do nosso Centro Espírita. Abençoe todas as famílias, os frequentadores, abençoe os trabalhadores, a todos os encarnados e desencarnados que procuram auxílio aqui. Mestre amado, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meu amigo. Boa tarde. Queria dizer para vocês uma coisa importante. Algumas pessoas me procuraram essa semana e disseram assim: eu não sei me inscrever. Tem um formulário de inscrição e foram muitas pessoas. Aí por isso que a gente tem essa moça que está aí andando agora, a Anitta, que ela pode inscrever qualquer pessoa que quiser ser inscrita no aniversário do Sheila. E aí nós temos também o Ricardo. Eles são da equipe de comunicação social aqui do Centro Espírita. Então é só comunicar a eles, dar o nome completo e eles vão fazer a inscrição de vocês. Hoje é um dia que eu vou falar um pouco nervosa. Porque eu vou falar de Sheila. E aí, desde cedo, que meu coração ele fica assim, agoniado, aperreado. Por quê? Qual o motivo? Toda vez que eu vou falar de personalidade espírita, Bezerra, Chico, e hoje na oportunidade de Sheila, eu me envolvo tanto com as histórias e eu percebo que eu jamais conseguiria passar da forma como eu sou tocada a mensagem de Sheila e também a sua vida e a sua obra. Então, aqui é uma forma muito, muito singela e simples de trazer para vocês, aos seus corações, um pouco a respeito dessa nossa querida irmã, que temos como nome da nossa casa, em sua homenagem bendita, mas também porque o nosso coração é ligado de alguma forma ao dela. E eu gostaria de começar essa fala inicial com uma história, porque certo dia, no período da Segunda Guerra Mundial, no momento mais crítico em que ocorria, a Alemanha estava sendo
bombardeada, e o cenário era de guerra. Os campos de batalha estavam cheios de corpos mortos, de feridos. Os paramédicos corriam de um lado para o outro, tentando salvar algumas vidas, tirar daquele campo alguns corações já desfalecidos pela guerra. E nesse cenário, eis que um bombardeio, uma explosão, atinge uma jovem loira de olhos azuis, que cai no chão, e seu corpo ali ensanguentado, já sem vida, e seu espírito não consegue se desprender daquele corpo. E essa jovem, ela permanece ali com a perturbação do momento abrupto da morte e não consegue o seu espírito se levantar e continuar sua vida no plano espiritual, porém ele permanece preso àquele corpo. Ela permanece ali, adormecida. Até que em algum momento ela escuta uma voz doce e branda que diz: desperta, Sheila. Ela abre os olhos, não mais os da matéria, porém agora os olhos espirituais, e vê à sua frente um homem de olhos azuis, cabelos grisalhos, e a barba que acompanhava o tom dos cabelos, a dizer-lhe novamente: desperta, Sheila. Era Bezerra de Menezes, que veio em seu auxílio buscar-lhe. Pois dizia ele a Sheila: desperta, Sheila, porque aqueles que conhecem Jesus não podem dormir, nem na morte. Como a lhe chamar mais uma vez ao trabalho incessante do bem. Ela, que durante a Segunda Guerra Mundial dedicou-se a ajudar os necessitados, a amparar, a cuidar, e não a se envolver com a violência que toda a Alemanha estava envolvida. Mais uma vez, Bezerra diz a Sheila: desperta, Sheila. E tempos depois, Sheila retoma o psiquismo do Brasil, como diz o excelentíssimo Raul Teixeira, e aqui permanece gravado aos nossos corações a lembrança desse espírito que permanece nas atividades de socorro aos sofredores e aos enfermos, não só do Brasil, mas do mundo. E foi justamente nesse cenário de guerra, durante o período da Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos de 1943, nas reuniões em Macaé, do nosso célebre médium Peixotinho, que em determinado momento ele, que fazia muitas preces pelos irmãos que estavam passando pelas dificuldades da Segunda Guerra, eis que se manifesta um espírito chamado Rodolfo. E o Rodolfo havia desencarnado e ele conta a sua história. Ele, que tinha por pai um homem chamado de Fritz, diz que quando se alistou ao exército para servir, o pai, muito angustiado, ele prometeu ao pai que jamais mataria, que a sua atividade no exército não seria para matar, mas seria para salvar vidas, pois essa era seu objetivo como médico. E assim se alistou, só que chegou um determinado momento e dia em que os homens daquela frente de batalha necessitavam das forças de todos os que estavam ali, inclusive do Rodolfo. E para que ele pudesse provar isso, foi colocado à frente dele, no paredão, um homem. E solicitaram do Rodolfo que ele alvejasse, matasse aquele homem. Rodolfo se negou, disse que a sua crença não lhe permitia, pois era espírita, e seu pai também, e falou que preferia morrer do que matar. Então, os soldados colocaram Rodolfo naquele paredão, e Rodolfo morreu, junto com o homem que ele deveria matar. E chega Rodolfo nessa reunião, dizendo àqueles irmãos sobre a sua história, sobre alguns ocorridos que estavam acontecendo na Segunda Guerra. E eles se manifestaram várias vezes, até que um dia ele chegou com um pedido de oração. Um pedido de oração para o seu pai Fritz, mas também para a sua irmã Sheila Fritz. E nesse pedido de oração ele dizia que eles corriam grave perigo, pois se aproximavam grandes tormentos
na vida desses irmãos. E foi justamente no período em que tanto pai quanto filha juntos desencarnaram e chegaram ao plano espiritual. Alguns meses depois, Sheila também se manifestou nessas reuniões de Peixotinho. E ela se manifestava de forma materializada. Para que eu possa explicar para quem não tem esse conhecimento, a materialização ela existe e ela é da seguinte forma. Todos nós temos um corpo físico, todos nós temos um espírito. Quando desencarnamos, o que nós temos é um perispírito. Esse perispírito é o que envolve o espírito. Então, quando a pessoa desencarna, ela continua com a afeição da última encarnação. Então, quando Sheila se materializava, o seu perispírito era visível a todos. Tanto que os fenômenos de materialização, quando o espírito ele se manifesta ali materializado, todos do ambiente podem vê-lo, ele é fotografado normalmente e ele inclusive pode ser até pesado. Então tem peso, tem forma, então tudo isso inclusive está registrado nas atas do Centro Espírita e do Grupo Espírita que Peixotinho liderava, mas também em muitos outros estudos da doutrina espírita sobre esses fenômenos de materialização. E a Sheila se manifesta, alguns meses depois, e ela começa a contribuir e a colaborar com o trabalho de amor. E é interessante perceber Bezerra de Menezes, o Aluquei, Bezerra de Menezes, esse querido espírito, buscando Sheila para trabalhar junto com ele agora em outro lugar, no Brasil. Mas pensando bem nisso, eu me perguntava quando foi que começou essa história? Quando foi que Sheila se tornou Sheila? Quando foi que ela se tornou essa missionária de amor? Porque nós pensamos, na maioria das vezes, que os espíritos eles se tornam espíritos superiores do dia para a noite. Não é assim que funciona. Existe uma longa caminhada. E nas escrituras nós tivemos a oportunidade, através da biografia, de ter acesso a uma das encarnações de Joana de Ângeles, quando na França se chamava Joana Francisca. Falei Joana de Ângeles, a irmã Sheila. Quando na França se chamava Joana Francisca. Então, Joana Francisca, desde muito pequena, isso é uma das encarnações de Sheila que nós temos conhecimento, desde muito pequenininha ela já se mostrava uma criança diferente. Ela já tinha um discernimento, ela já tinha uma gentileza que a diferenciava de todos. E ela foi crescendo e se tornando uma jovem doce, extremamente caridosa e cheia de virtudes. Ela se casa, naquela época os casamentos eram arranjados, mas o casamento dela, mesmo arranjado, foi um casamento de acordo com a literatura muito feliz. E ela era tida como a mulher perfeita, não só pela sua forma, mas especialmente pelas virtudes que possuía. Aquele ser humano doce, meigo, que traz sempre no olhar, mas também nas palavras, a indulgência, o amor, a exemplo mesmo do Cristo. E ela se casa, tem alguns filhos, só que ela traz em sua bagagem a dor da separação, porque muito cedo ela perdeu a sua mãe, ficou órfã de mãe muito cedo, e ao longo de toda a sua vida, o que a literatura ela vai mostrar é a Joana Francisca extremamente passando por diversas perdas. E o interessante disso é que quando o seu esposo morre e deixa a viúva, ela muito jovem ainda, e com 4 filhos para criar e alguns filhos ainda muito pequenos, ali ela teria todos os motivos para se revoltar com Deus, como a maioria de nós fazemos. Ela teria todos os motivos para se envolver no processo de desgosto pela própria vida, mas o que ela faz é tomar as posses do marido para administrar e cuidar daquilo que tinha de bens, toma seu cargo de mãe, continua, mas o seu coração sempre a impulsionava para algo maior, lhe chamava para servir a Deus. Só que nesses primeiros momentos ela não tinha como, seus filhos eram muito pequenos. Então passam-se 8 anos, ela se envolve com a Igreja Católica e ela começa a formar dentro da Igreja Católica o que ela chama de a Nova Ordem, onde ela leva o trabalho caritativo para comunidades carentes da França. E é interessante perceber que o que ela monta nessas comunidades são conventos
estão ali, sim, para evangelizar, mas também para ajudar as pessoas carentes. E ela, então, nesse momento, já se desfez de toda a sua fortuna, entregou tudo aos filhos, tudo que ela tinha. Tanto que, o motivo pelo qual nós temos mais conhecimento dela, é que ela, para de ser chamada de Joana Francisca, ela começa a ser chamada de Santa Joana de Chantal. Tanto que ela foi canonizada em 1767. Então, nós percebemos aqui que lá em 1700, Joana Francisca, nossa hoje conhecida irmã Sheila, realizava trabalhos sublimes de caridade e amor ao próximo. Porque quando nós pensamos na biografia de um espírito como esse, é justamente para que nós tomamos como exemplo, para que a gente possa se inspirar também a fazer o bem e a praticar essas obras de caridade. E ela começa a realizar esse trabalho que até hoje gera os frutos. No começo, acho que eram 3 conventos e hoje já são mais de 168 conventos. Inclusive, nós temos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, algumas frentes, né, voltadas ou ligadas a esse convento de Santa Joana de Chantal, para mostrar para a gente que aqueles frutos que ela plantou lá em 1700 estão, ou melhor dizendo, aquelas sementes estão dando frutos até hoje, e bons frutos, porque é um grupo de pessoas que trabalham em prol da caridade. E ela precisava, para esse trabalho, estar unida a outras pessoas. E aí, ninguém mais, ninguém menos que São Vicente de Paulo se juntou a ela. Quem aqui não é tão conhecedor, né, da Igreja Católica, pode perceber que São João de Paulo é tido na Igreja Católica como uma das criaturas, né, um dos homens que mais praticou a caridade, que mais foi exemplo de caridade e doação ao próximo, tanto que ele liderava várias e várias atividades de auxílio aos menos favorecidos. E no plano espiritual, a nossa irmã, hoje em dia, trabalha na colônia espiritual Alvorada Nova. Tem um livro inteiro sobre a Alvorada Nova, indico para vocês, é um livro belíssimo, que mostra como é uma colônia espiritual. A gente conhece Nosso Lar, pelo livro Nosso Lar, mas também pelo filme Nosso Lar, mas também nós temos a colônia Alvorada Nova. E essa colônia, ela tem, né, como organização e orientação de Caibar Schutel, também, que é um grande nome que nós temos na doutrina espírita, como exemplo também de fraternidade, humildade, mas de liderança nas frentes espíritas. E é interessante perceber que lá ela tem um local onde ela trabalha, que é uma casa de repouso, que ela atende tanto a espíritos desencarnados, quanto a espíritos encarnados que estão em tratamento no plano espiritual. E eu achei muito bonito de ver isso, porque quando ela se materializava nas reuniões de Peixotinho, o que ela dizia muito era que se fosse só pela materialização ela não iria. Ela só ia porque nessas materializações ela realizava o trabalho de auxílio aos enfermos. Muitas vezes, inclusive, realizava os processos de cirurgias espirituais. Tanto que tem uma história muito interessante em um momento desses, da irmã Sheila, junto com o Dr. Bezerra de Menezes. Foi a primeira vez que o Dr. Bezerra de Menezes se manifestou nas reuniões de Peixotinho, e uma criança ela estava com uma espécie de parafuso na região do pulmão. Imagina só, né? 1948, como era a medicina naquela época, não se tinha quase nenhum conhecimento. E o que os espíritos fizeram foi não só desmaterializar aquele parafuso, mas também materializá-lo fora do corpo, para provar de alguma forma a realidade da cirurgia espiritual e de como funciona esse processo. Porque para a gente é algo miraculoso. Mas como nos diz Allan Kardec lá no livro A Gênese, o sobrenatural e o miraculoso não são senão a ciência, mas uma ciência que nós não conhecemos ainda. Porque os nossos sentidos são limitados, mas também o nosso conhecimento é bastante limitado. Então essas cirurgias elas aconteciam e Sheila sempre dizia que só iria participar se ela pudesse de alguma forma auxiliar. Porque uma das frases que atribuem e que falam dela é o seguinte, que ela primeiro ajudava e depois via a criatura. Ou seja, ela não olhava quem?
ela fazia o bem pelo bem. E esse é o maior exemplo que nós temos dela. Então ela continua na Alvorada Nova, nesse hospital espiritual, recebendo, amparando e cuidando de todos quantos ela pode. Tanto que o Caim Barchuter, ele tem uma frase que ele diz que é assim: Sheila é para mim um verdadeiro exemplo de fé, de perseverança, de humildade e, sobretudo, de muito amor. Quem dera pudéssemos todos nós ter uma pequenina parcela de seu infinito desejo de amar. E todos os espíritos do plano espiritual, quando enviam psicografias falando de Sheila, se referem a ela como esse espírito que sabe amar, que tem essa missão de amor. E é interessante perceber que a minha dificuldade de montar essa fala foi especialmente um medo, que era de trazer para vocês alguma questão inverdadeira. Porque Bezerra de Menezes, Sheila e tantos outros espíritos são psicografados por diversos médiuns. Os livros são publicados, mas a maioria deles não se tem a veracidade dos fatos. Existem 5 formas, 5 histórias que contam como Sheila morreu. Eu utilizei aqui hoje, aqui eu vi, sendo contado por Raul Teixeira, pois confio na veracidade dos fatos que Raul apresenta. Então, a minha dificuldade especial foi essa, foi perceber que existem muitas obras atribuídas à irmã Sheila, mas que não passaram ainda pelo crivo da Federação Espírita Brasileira. E o que a gente buscou aqui hoje foi trazer tanto as histórias que mais são aproximadas umas com as outras, porque Kardec fazia isso na codificação. Ele observava o conteúdo das citações no Livro dos Espíritos e em tantas outras obras e observava, através da universalidade do ensino, o que era que tinha de comum e o que era que tinha de divergente. Então foi isso que a gente utilizou. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque assim que eu comecei a minha fala, eu falei que o pai de irmã Sheila se chamava Fritz. E aí eu vi o Dionísio falando, que é o biógrafo de Sheila, que muitas pessoas começaram a atribuir a partir disso que a Sheila é filha do Dr. Fritz, Aldo Fritz, que a gente conhece, sendo que aí ele falou assim, sendo que as pessoas não sabem, mas na Alemanha Fritz é igual José aqui. Então é só o que tem. E aí, o que permitiu que a gente diferenciasse isso, né? Foi justamente as atas, né, das reuniões ocorridas no Centro Espírita que Peixotinho fazia parte. Por quê? Aquelas atas permitiam um relato de Rodolfo. E quando Rodolfo relatava sobre o pai, era um pai totalmente diferente do Fritz. Quem já teve a oportunidade de vê-lo, quem assistiu o Arigó, vai perceber ele com uma fala mais imponente, ele com um jeitinho alemão diferenciado, e o Fritz, pai de Sheila, ele já tinha mais uma doçura, pelo que nos parece, né? O que nos conta Rodolfo, ele tinha uma forma diferente de lidar com as coisas. E é por isso que a gente faz essa diferenciação, para que a gente também não pense que todo mundo é reencarnação de todo mundo, e também que a gente perceba que existem, né, nomes que se parecem, mas é como diz, lá na Alemanha, Fritz é igual José. Então que a gente saiba que esse Fritz não é o mesmo Dr. Fritz que nós conhecemos. E outra coisa interessante também, né, nas histórias, é especialmente uma de Divaldo, porque tanto Peixotinho quanto Chico Xavier eram médios de materialização. Para ser um médio de materialização, você tem que ser consequentemente um médio de efeitos físicos, e você tem que doar uma coisa chamada de ectoplasma. É um assunto muito interessante que a gente aborda no EJA. A gente tem estudo do EJA aqui na casa, toda terça-feira às 8 horas da noite. É importante participar por conta disso, porque a gente tem um conhecimento mais aprofundado da doutrina espírita, pois que aqui eu gostaria muito de falar, mas a gente não pode por causa do tempo. Senão a gente diverge muito, foge muito daquilo que nós temos o objetivo de apresentar. E o Chico, ele também, em alguns momentos, ele conseguia realizar materializações. Inclusive, a possibilidade, né, de materializar através da mediunidade de Chico e irmã Sheila. E aí tem uma história de Divaldo que é muito interessante, porque Divaldo estava extremamente afônico, com uma dor enorme na garganta, e ele vai a São Paulo atrás de um médico muito renomado, e o médico examina ele e diz para ele que ele está com uma espécie de câncer na garganta, e diz o nome.
E aí o Divaldo se organiza para voltar para Salvador, para deixar tudo organizado lá na Mansão do Caminho, o trabalho que ele tinha, né? E aí, como ele tinha convênio, a empresa que ele trabalhava, ele tinha convênio com um hospital do Rio, ele ia fazer o seu tratamento no Rio. Ele tinha se organizado todo para fazer o tratamento no Rio. Então, o Divaldo ele sai de São Paulo, já com esse diagnóstico, volta para Salvador para organizar tudo. E aí, quando ele começa a planejar para ir para o Rio, ele pensa, vou passar em Minas para ver o Chico, porque fazia muito tempo que ele não via o Chico. E assim ele faz. Junto com um grupo de amigos, né, de pessoas, ele vai até o Chico, lá em Pedro Leopoldo, e ele chega numa sexta-feira, dia de reunião. E aí, o Chico encontra o Divaldo, e aí Divaldo, afônico, já quase sem voz, rouco e com muita dor, aí ele fala sobre, né, a situação que lhe tinha ocorrido, né, sobre o diagnóstico. Aí o Chico diz assim para ele, Jesus vai ajudar, meu filho. E aí nessa reunião, o Chico faz com que Divaldo fale por mais de 1 hora. E aí Divaldo, que não estava podendo falar, fala porque quem pediu foi Chico. Então Divaldo faz ali uma fala de 1 hora e mais de 1 hora e 10 minutos. E aí quando ele finaliza, ele recebe um bilhete. Dr. Bezerra de Menezes, pedindo para ele falar mais um pouco. Eu sei que essa história, essa reunião vai até 2 horas da manhã, Divaldo termina já chorando em lágrimas de tanta dor na sua garganta, e como de praxe, Chico, ao final da reunião, convida ele e outros companheiros para ir até a casa do seu irmão André. E aí Divaldo, é muito engraçado ele contando essas histórias, porque ele diz assim, não que isso seja algum privilégio meu, ele fazia isso com todos. Né, terminava a reunião, ele chamava para tomar um café, um pão de queijo, e nesse caso do Divaldo tinha chamado eles para comer uma broa de milho, né, como um bom mineiro. E aí Divaldo vai, né, eu já imagino a cara de Divaldo, desfalecido, morto de dor, com um diagnóstico e um sonho. E aí eu penso só que talvez o Divaldo não tenha nem tido a oportunidade de ter um passo naquele centro espírita. O que passa na cabeça dessa criatura, né? Aí ele chega para fazer pro café. Aí na hora do café, o Chico diz assim, vamos fazer uma oração por Divaldo. Aí ele fala, olha Divaldo, imagina só, né? Você está ali afônico, dando a garganta, chorando. Chico se reúne com um grupo para fazer uma oração por você, e aí é você que vai orar. E assim aconteceu. Chico pediu que Divaldo começasse em oração. Isso ele já estava num quarto fechado, uma média de uns 5 homens, e me parece que junto com eles estava o Martins Peral. E aí nesse momento o Chico baixa a cabeça, encosta numa mesa, e Divaldo diz que antes que terminasse o Pai Nosso, ele ouve uma voz feminina dizendo, Divaldas, eu só imagino o sotaque alemão de Sheila, né? Veio um aportuguesado chamando Divaldas. E ela traz nas suas mãos uma espécie de caneta, e ele diz muito que é como se fosse uma caneta que tivesse uma lanterninha, mas é um instrumento que na Terra não se conhece, porque de fato é também um instrumento materializado que veio do plano espiritual. E quando o Divaldo ele retrata a Sheila, ele retrata ela diferente. Por quê? Aqui está a carinha de Sheila, né? Ali é uma imagem que um artista fez, ele desenhou, todo orientado pelo Chico, pelo que ele via da Sheila, mas também por uma aquarela. Tem uma aquarela que ela foi pintada por um espírito nessas reuniões de materialização. Ah, Tamires, o espírito se materializou e pintou, foi desse jeito, exatamente assim. O espírito se materializou, tomou forma, pegou um pincel e pintou uma aquarela. E ele era um espírito renomadíssimo na época não, era renomadíssimo na antiguidade, se eu não me engano, era no Oriente. E ele se materializa nessa reunião e pinta em uma aquarela, que ele tinha o domínio disso, a imagem de Sheila. E aí depois, através dessa aquarela, um artista, que nem era artista plástico, acho que era um fotógrafo, se eu não me engano, sob a orientação de Chico foi falando, ele foi montando a imagem de Sheila dessa forma. Só que Divaldo, ele retrata Sheila de uma outra forma. Nós também temos a imagem, só que eu não trouxe porque eu não preparo slide para as palestras, né? E a forma que Divaldo ele fala da Sheila é como se fosse uma menina de 16 a 18 anos, cabelos para trás e as pontas para frente. E ele sempre retrata ela como com um avental, né,
naquele estilo da Segunda Guerra Mundial, pelo joelho branco. E quando ele fala e traz esse retrato dela, é para que a gente perceba o seguinte: não é que Sheila não tem essa aparência e tem aqui Divaldo fala. É porque os espíritos têm uma coisa chamada de plasticidade do perispírito. Então, eles podem se apresentar da forma que eles acham mais adequada. Para Divaldo, Sheila se apresenta como uma menina de 16, 18 anos dessa forma, nessas características. E ela se apresenta e diz a ele que vai fazer um procedimento na garganta dele. Aí Divaldo já pergunta, vai doer? E ela diz, vai. Aí ele fala, mas vai doer muito? E ela diz, vai. Mas você vai ficar bom? Vai resolver. Aí Divaldo abre a boca, diz que ela fica mexendo, né, com o aparelho na região da boca dele, ele sente, né, na língua, no palato, até que ela parece que envia, né, através daquele aparelho, ondas que de alguma forma mexem, né, naquele tumor. E ele fala que na hora que ela introduz, ele sente uma dor tão grande que ele grita. E ele grita mesmo de desespero. Aí ela tira, aí ela fala, eu vou colocar de novo, porque ele não vai não. E ela vai, mas até você ficar bom, Divaldo. E aí ele permite, mais uma vez, ele dá um grito, e aí na hora que ela termina, ela pergunta, e aí? E ele volta a falar normalmente. Ele recobra no mesmo instante a voz. Aí ele, como não sabia, Divaldo nem pede, né? Quem conhece a história dele percebe que vergonha nenhuma. Ele só diz assim para Sheila, Sheila, se eu contar essa história para as outras pessoas, elas não vão acreditar em mim. Então eu gostaria muito que você me desse alguma coisa para lembrar de você. E aí é um instante em que a Sheila faz com que muitas flores se materializem e caiam no colo de Divaldo. Porque Divaldo, ele adorava colecionar flores. E tinha uma específica, que agora eu não me recordo o nome, que ele colecionava. E ela materializa flores e elas caem no colo do Divaldo. Tanto que ele pega essas flores, envolve-as com um lenço e até hoje ele tem essas flores. Hoje em dia já secas, o lenço, né, um pouquinho manchado, lá na mansão do caminho. Outra coisa interessante é que ele também conseguiu receber dela um pedacinho do avental. Olha que interessante. Imagina só, um espírito que se materializa e tira um pedacinho do seu avental, e esse pedacinho até hoje ele tem com ele também, como forma, né, de provar que Sheila realmente realizou essa cirurgia. E hoje está aí Divaldo com a sua voz ótima, sem resquício do tumor, nem do câncer, para mostrar para nós que muitas vezes nós vivemos alheios a isso. Nós não observamos, nós não pensamos nas possibilidades que o plano espiritual traz para nós. Conhecer a doutrina espírita e a imortalidade do espírito nos faz abrir os olhos e ter uma orientação nova. Por quê? A partir do momento em que nós conhecemos o plano espiritual e tudo aquilo que há no plano espiritual de possibilidades, é claro que nós sempre buscamos, ou pelo menos almejamos, voltar para lá e encontrar algo de bom e positivo para realizar. Só que a gente tem que construir tudo isso aqui. Esse é o nosso lugar de construção. E aí uma outra história interessante, já não mais no plano espiritual, e também nem de muito longe, mas aqui perto. Você já conhece o Sandro aqui da esquina? Seu Sandro que vende ali medicamentos, tem uma farmácia, ele também vende umas coisas de construção e alimentícios. Esses dias eu cheguei lá, aí eu falei assim, seu Sandro queria 2 quilos de ração, daquele de filhote, que é o que a Lua gosta, né? Pra trazer pra ela. Aí ele, a Sheila veio aqui esses dias. Eu, a Sheila? Ele a Sheila veio aqui esses dias. A dona Sheila. E a dona Sheila veio aqui esses dias, ele veio. E aí, como é que é a dona Sheila? Aquela mulher do cabelo curtinho, assim, o cabelo meio grisalho. Eu fiquei com vergonha de dizer que era a Adriana. Mas se alguém disser por aí que viu a Sheila, já imaginem que viram a Adriana, porque isso é muito comum de acontecer. E a Adriana nem se parece tanto, né, com a irmã Sheila. Mas é engraçado que, como as pessoas não conhecem a irmã Sheila, né, não conhecem a história dela, as pessoas confundem, pensam que o centro é o centro da Adriana, né? Não é assim que funciona. Então, se alguém falar por aí, você vai poder explicar, não, irmã Sheila é um espírito,
que é um enfermeiro do plano espiritual. A partir de hoje a gente sabe, já tem um conhecimento para poder repassar para o povo e ninguém ficar achando que alguém aqui de dentro é que é a irmã Sheila. E ela enviou algumas mensagens muito bonitas através da psicografia de Chico. Uma delas está na obra Ideal Espírita e é uma mensagem intitulada Sinais de Alarme. Eu gostaria muito que a gente refletisse sobre ela nessa tarde de hoje, porque nos orienta a respeito de como é que a gente percebe, por exemplo, as energias sutis de uma obsessão. Então ela diz: há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. A primeira delas é: quando entramos na faixa da impaciência. Impaciência gera brecha, canal e abertura para a obsessão. Por quê? Toda vez que eu sintonizo meu pensamento com energias que são, digamos assim, inferiores, o que é que eu vou atrair para a minha vida? Esse mesmo tipo de energia, essa mesma qualidade vibratória. Então é natural que ao meu redor isso também exista. Então muitas vezes a gente fala assim: ah, mas está tudo ao meu redor conspirando, parece contra mim. Será? E qual é a minha energia? Porque se eu percebo e se eu sinto isso de uma forma muito profunda, é porque de alguma forma eu me ligo a isso. Tem muita gente que chega assim para mim, né, e fala assim: Tamires, disseram que eu tenho uma parabólica na cabeça e a partir de agora eu vivo adoecendo. Em todo lugar que eu vou, eu adoeço. A parabólica é minha, mas quem trabalha e regula a sintonia da minha parabólica sou eu. E se essa sintonia, ela está de acordo com a impaciência e de tantas outras questões que a Sheila vai falar aqui, é claro que eu vou me envolver com essas energias e eu vou sim sentir me sentir sugada, me sentir entristecida e, de fato, não parar de todos aqueles ao meu redor, aquelas energias que eu sinto que são, de alguma forma, prejudiciais e negativas. Para que a gente perceba que tudo é de responsabilidade nossa. Se é comigo, a responsabilidade é minha. Então, cabe a nós, nesses momentos, fazer o seguinte: trocar a sintonia. Se eu chego para conversar com um irmão que está muito triste, muito sofrido, eu tenho duas opções. Uma, ou eu vivo com o sofrimento dele, ou eu faço uma prece rogando a Deus, intercedendo a Ele, pedindo um amparo, pedindo a proteção. Só que na maioria das vezes, quando o irmão ele vem dizer assim: eu estou cansado do meu trabalho, a gente fala assim, de novo, assim, reclamando de novo, a gente já corta o canal da caridade. A gente já se junta àquela energia, a gente já se junta àquela vibração. Então, quando a gente fala de perda de sintonia, é justamente você trazer para o outro a palavra de conforto, se não na voz, mas pelo menos em pensamento. Então, quando o outro chega reclamando para a gente, nós já podemos nos envolver em boas energias. Se ele não está aberto a ouvir, que a gente faça a prece. Ô Senhor Jesus, que Tu possas abrir realmente o coração desse nosso irmão, para que ele tenha a capacidade de enxergar a beleza da vida. Porque na maioria das vezes é isso. As pessoas que muito reclamam, na grande maioria das vezes é porque perderam a capacidade de ver a beleza da vida. E aí Sheila continua: quando acreditamos que a nossa dor é maior, toda vez que acreditamos que a nossa dor é grande demais, que o nosso sofrimento é grande demais, e que a gente está aqui e parece que a gente está sofrendo mais do que os outros, ela diz que é uma porta aberta para a obsessão, para o adoecimento. Por quê? O que Jesus nos ensinou? Quais foram os grandes ensinamentos de Jesus? Não era para que a gente não olhasse para a nossa dor, mas sim em busca de ajudar na dor do outro, para que a gente pudesse ser servos e não ser servidos aqui nessa terra. Então é justamente isso, é compreender que a nossa dor ela não é maior do que menor, ela é do tamanho que a gente pode carregar. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos, oh meu Deus do céu, lembre-se aqui hoje, quantas vezes a gente não faz qualquer coisa pequena, ele normal mandar uma mensagem, ele nem me respondeu. Já viu que é a pessoa ingrata? E eu mandei uma mensagem perguntando como ele estava, mandei um bom dia e ainda perguntei se tinha dormido bem até hoje, nunca tive a resposta. A gente mandou para saber realmente, a gente está preocupado realmente, ou a gente quer a notoriedade do irmão? Então essa questão da ingratidão nos amigos é porque nos inimigos tudo bem, né? A gente já espera, mas nos amigos a gente não espera, geralmente é o momento que mais dói na gente. Então que a gente também tem esse discernimento, porque essa é uma brecha, uma porta para a obsessão. Outra questão:
quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, ou quanto é difícil agir com piedade e indulgência, observar a atitude de um companheiro que é uma atitude menos digna e a gente ter, de fato, a condição de olhar com caridade e pensar que é um irmão em desajuste, em desequilíbrio, assim como nós no processo de aprendizado constante. Outra coisa que ela diz, quando comentamos o lado menos infeliz dessa ou daquelas pessoas. A gente não faz isso, né? A gente não comenta o lado menos infeliz, a gente só fala das coisas boas. Gente, é muito raro ter um grupo de amigos que fiquem junto por mais de 5 horas e não falem mal de ninguém. Se vocês conhecem esse grupo, se juntem a eles, se afinizem a eles e tragam para perto de mim. Porque, com certeza, é um grupo muito positivo, né? A gente precisa dessas energias benéficas. E eu digo isso porque é natural, parece, que de nós, da nossa cultura, olhar o que há de mal nos outros e olhar as falhas dos outros. E quando se é espírita, a gente ainda fala assim, né? Não, mas eu tô falando é pro bem. A pessoa nem tá perto. Qual é o bem que tem, né? Ah, mas é porque não dá para defender. A gente está tentando caminhar com Jesus. E nessa caminhada a gente tem que aprender o seguinte, que a gente não está aqui para olhar o erro de ninguém, a gente está aqui para, no máximo, olhar o nosso. Outra coisa que ela diz, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando a gente deseja ser reconhecido, quando a gente deseja ser, de alguma forma, dotado de afeto daqueles que nos rodeiam, e muitas vezes nós desejamos muito isso, mas não damos em troca, e não fazemos aquilo que é necessário para receber o afeto. Então, que a gente compreenda que, como Jesus nos disse, a nossa recompensa não é dos bens que nós fazemos, ela nos aguarda na outra vida. Outra coisa que ela fala, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Ah, mas é porque eu ajudo demais e não recebo nada em troca. Ah, mas é porque eu faço tanto pelos outros, eu sou... Minha gente, como dizia Paulo, bem é incansável. O serviço que cansa é aquele que não agrega bem à alma humana. Outra coisa que ela diz, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente. Quando muitas vezes nós, fugindo de nós, da nossa realidade, utilizamos aquelas substâncias ilícitas para nos esconder de nós mesmos, sendo que um dia ou outro, mais dia menos dias, nossa consciência mesmo nos cobrará que estejamos frente a frente a esse nosso juízo eterno. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros, aqui também é outra porta para a obsessão e a última que ela cita. E ela continua. Toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece e na luz do discernimento. Socorro da prece e luz do discernimento. Lembra alguma coisa? Orai e vigiai. A orientação sublime do Mestre Jesus para que nos libertemos de todo e qualquer processo obsessivo. Então, que nós tenhamos nessas palavras sublimes de Irmã Sheila, nesse texto que nós tivemos a oportunidade aqui de ler e analisar, que nós tenhamos a certeza de que essa nossa encarnação é justamente aquela que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Por mais que nós tenhamos errado muito no passado, por mais que nós, como a Adriana disse, não fomos flor que se cheire e ainda não somos, mas essa é a encarnação que vai fazer toda a diferença. E se nós temos como exemplo o amor que Sheila tem por todos aqueles que ela ajuda, que nós também possamos nutrir desse mesmo amor e que na nossa consciência todos os dias se reverbere as palavras que Raul disse, né, de acordo com Bezerra de Menezes, a Sheila, no momento que ele diz: desperta, Sheila, quem conhece a Jesus não dorme. Então, se o Cristo falou que o Pai trabalha até hoje, Ele também, que nós possamos trabalhar nessa seara. Que nós possamos pegar a exemplo de Joana de Chantal, as nossas cruzes, as nossas dificuldades, as nossas dores, por maiores que elas sejam, e seguir a Jesus, porque era isso que Ele solicitava de nós e solicita até hoje. Então essas são as minhas palavras singelas, como eu disse, jamais conseguiria retratar a imensidão de Sheila aqui para vocês, mas por hoje e nesse momento era isso. Muito obrigada.
Deus deve estar desabituado. O dirigente faz a prece final, mas hoje eu vou lhe dar um desconto. Então vamos, nesse momento,